Caros alunos e caras alunas, vamos dar continuidade a essa questão da corporeidade. O corpo sempre será para nós um objeto de estudo, já que a base que se compõe a estrutura corporal é fundamental para entendermos como é que funciona o nosso mundo. Vimos que o mundo é feito de 70% de água. O corpo humano também é 70% de água. Não é por coincidência que isso acontece. Alguma coisa faz com que isso ocorra. Vimos também que os seres no planeta são compostos de seres inorgânicos, que não têm o princípio da sexualidade da reprodução, e nós dependemos de seres inorgânicos, minerais, né, dos componentes do corpo, feitos de seres orgânicos, que dependem, de certa forma, dos seres inorgânicos, e também de seres sociais. Daí a importância do contato com as pessoas, a importância de sermos gregários. O ser humano é um animal gregário, depende do contato, da socialização. Eu acredito que uma das perdas das aulas online seria um pouco isso também, da perda do contato, da socialização, do intervalo. Sempre gostei muito do intervalo, porque no intervalo nós conversávamos, discutimos o que tínhamos aprendido. Então, essas interações fazem com que a gente cresça, se desenvolva emocionalmente e intelectualmente. Não basta só um ser com um desenvolvimento intelectual livresco, mas o melhor livro para nós realmente é entender a pessoa, é trabalhar com a pessoa. Há um conceito importantíssimo para que a medicina trabalha. Claro que a medicina trabalha com o corpo doente, interessa especificamente o paciente. A palavra paciente é uma palavra grega, vem de pathos, que quer dizer sofredor, aquele que sofre. Então, o paciente é o sofredor, que tem a doença que é a paixão. Pathos. Pathos, então, o paciente não é aquele que tem paciência. O paciente é o sofredor, que tem a doença que é o sofrimento, paixão. A palavra doente é uma palavra que vem do latim dolens, que quer dizer queixoso, aquele que tem a queixa, que tem um sintoma. Sintoma também é uma palavra grega, simptoma, coincidência em grego. Cliente, uma palavra grega também, vem de kliné, com K, K-L-I-N-E, que quer dizer cama, leito. Então, cliente, clínica se aprende no leito, na cama. Essa palavra cliente deu origem também numa visão comercial, mas a ideia inicial não é esta. Assim como o paciente, que para os profissionais do direito trabalha a questão no habeas corpus, o juiz impetra o advogado impetra, ou a própria pessoa impetra o mandado de segurança, um habeas corpus, aliás, para ficar solto, né? Quer dizer, o sujeito passivo do habeas corpus é o paciente, já que ele está sofrendo uma pena de prisão, não está em liberdade. Então, impetra habeas corpus para que o juiz libere o preso, o paciente, a visão do paciente. Então, o paciente tem a conotação no jurídico e também na clínica. A própria palavra clínica vem de cliente, de cliné, que quer dizer cama, leito. Então, se aprende clínica no leito, na cama, e enfermo, que é uma palavra lindíssima, quer dizer não firme, do latim infirmus, não firme. Então, precisa tomar cuidado, porque as pessoas falam, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A linguagem mostra o seu nível cultural também, de vivência, de experiência, já que 40% da nossa língua é falada é latim e 40% grego. Há um filme que eu recomendo para vocês, é do padre Antônio Vieira, chamado Palavra e Utopia, do cineasta português Manuel de Oliveira. Esses filmes cultos são um pouco chatos, porque eles são um pouco monótonos, mas de uma profundidade especial. No final, o padre Vieira é representado pelo Lima Duarte,
já que viveu muito tempo aqui no Brasil, em Salvador, morreu em Salvador, nasceu em Lisboa, então é conhecido como imperador da língua. Então, a conotação da língua também é importante para nós, quer dizer, como que a pessoa fala, qual a sua gestualidade, qual o seu contexto linguístico. O português tem 450 mil verbetes. Tupi, 2.500 palavras. Então, o universo do Tupi, com 2.500 palavras, você complementa o seu conhecimento. Mas em português é uma língua complexa. O Miguel de Cervantes dizia que o português é o espanhol doce, a língua mais linda que ele dizia. E eu acho que tem razão. Claro que o italiano tem toda uma verbalização musical, né? Mas é importantíssimo. Então, uma das bases fundamentais, como diz o professor Umberto Veronese, que era cirurgião em Milão, ele dizia, olha que livro interessante, ele conta aqui, auscultare è la prima cura. A primeira cura é escutar. Umberto Veronese nasceu em Milão, 1925, faleceu agora em 2016, com 91 anos, na sua casa lá em Milão. Foi um dos fundadores do Instituto de Oncologia, cirurgião oncológico de Milão. Primeiro, escutar o paciente. Então, fundamental escutar o corpo, escutar a linguagem do corpo. Há outro livro interessante aqui, que trabalha também a história da medicina, da Catherine Alamel Raffin, que trabalha essas questões também da historicidade da profissão. Então é importante que tenha. Claro que a medicina legal trabalha com o corpo de delito. É o corpus delicti, corpus criminis, corpus instrumentorum e corpus probatorum. Quer dizer, o corpus crimis, objeto ou pessoa contra o qual se cometeu um delito, o corpus instrumentorum, qual foi o instrumento que produziu a lesão, e o corpus probatório, conjunto de provas. Mas a medicina da clínica trabalha com o corpo humano doente, com o corpo humano queixoso, o corpo humano de alguém que sofre, alguém que não está firme, como diz a palavra enfermo, que fica na enfermaria. Então, o enfermo é aquele que fica na enfermaria. Enfermaria é local de pessoas que não estão firmes. Olha, somos todos nós enfermos, de certa maneira. Vem aí um vírus, uma doença microscópica, um agente que nem se sabe direito qual é a causa, como é que ele existe, mas está aí, não é? Conhecemos 5.000 vírus. Existem, parece que mais de 500 mil. Conhecemos só 5% dos vírus. Estamos ainda descobrindo alguns seres. Então, o processo todo é um processo de aprendizagem permanente. A linguagem, então, do corpo é importante, então, a comunicação, a visão gregária, ter alguém que ensine, ter alguém que participe, a socialização é fundamental. 3 grandes revoluções aconteceram na história da humanidade. Primeiro com Copérnico, né, o padre polonês, Nicolau Copérnico, que transfere o centro do sistema solar para o Sol, não é mais a Terra o centro. A ideia é que a Terra era no centro, o Sol girava em torno. O sistema geocêntrico do Ptolomeu. Mas com o sistema Copérnico, o sistema solar, a Terra é um planeta que gira em torno do Sol. Então, a Terra sai do centro. Com Darwin, o homem sai do centro também, dos seres, né? Porque o homem passa a ser um animal que tem, claro que a evolução da espécie. Charles Darwin é médico. Aliás, teve doença de Chagas, morreu de Chagas, e dizem que ele pegou a doença aqui no Brasil. O contato que ele teve aqui nas terras do Brasil, parece que foi na Bahia, não se sabe bem o local, mas ele veio com o Beagle, com aquele navio, percorreu, foi até Galápagos, mas faleceu em Londres de insuficiência cardíaca chagásica. Então, Copérnico, Darwin, Charles Darwin e Freud. Freud diz que nós não nos conhecemos, o homem nunca vai saber quem ele é, porque ele é sujeito do seu próprio inconsciente. Então, se eu sou sujeito do meu inconsciente, nunca saberei realmente quem eu sou. Outro aspecto importante, as 3 visões, científica, artística, poética e mística. O mito sempre acompanha a condição humana. Vimos os mitos gregos, você já conhece de longa data, mas na visão hebraica, na religião
do Antigo Testamento. Não há Antigo nem Novo Testamento, isso é uma classificação sistemática. O Testamento de Deus é único. Mas, quando o Abraão, Deus pede para que Abraão mate o seu filho Isaque, imagine, o que você tem mais de valor na vida são os filhos. Então, ele pede para matar o filho, o Abraão obedece à ordem de Deus, e aí quando ele vai para matar o Isaque, aparece o anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece interessante, quando Maria é concebida, ele que avisa Maria, que vai ser mãe de Deus, aparece para Maomé e também aparece na religião hebraica. Então, tanto na visão do Antigo Testamento com os judeus, como com os muçulmanos e também com a visão cristã. Então, veja bem, essas três religiões, monoteísmo inaugurado por Moisés. Então, os judeus são os nossos irmãos maiores e os muçulmanos, nossos irmãos menores. Então, essa ideia de entendimento do mito também faz parte da percepção da vida. Então, quando o Gabriel segura a mão de Isaac, ele diz: Isaac, Abraão, você não entendeu. Você não precisa matar o seu filho, mas deixa que seu filho siga o caminho dele. Você o ampare, mas deixa ele seguir seu caminho. Se ficar muito em cima, o filho não se desenvolve. Então, a importância de dar liberdades para a caminhada. Quando nós pegamos alguns interlocutores, por exemplo, como o Norberto Bobbio, preocupado com o ordenamento legal, Marx, preocupado com o objeto de Marx é a sociedade burguesa, toda a questão da burguesia, da luxúria, da acumulação do capital, da exploração do próprio trabalho. Então, para Bobbio é ordenamento legal o problema. E para Einstein, a questão é ordenamento do universo. Ele está preocupado com a ordem do universo, como é que o universo se ordena. Até uma conversa que Einstein um dia estava dando aula lá em Princeton, e ele era extremamente distraído. Einstein chegou a ter, dentro de um livro, um marcador com um cheque de $100 mil que ele recebeu de um curso que ele deu, e durante um tempo ele guardou o cheque no meio do livro, como marcador de página. Então, Einstein não estava preocupado com a questão monetária. A preocupação de Einstein era com o ordenamento do universo. Já Bobbio, com o ordenamento jurídico. Marx, com a sociedade burguesa, com a expropriação do trabalho, com a questão da acumulação, da luta de classes. Então, cada pensador tem um objeto de conhecimento e de estudo. E dizem que ele estava um dia lá em Nova York, ele foi com um casal de amigos, ofereceu um prêmio lá para uma pessoa que havia ganho o prêmio, e ele vai entregar o prêmio, e o fotógrafo Arthur Sassi pede para o Einstein, quando ele sai do carro, para que ele dê um sorriso. E o Einstein mostra a língua. Vocês conhecem, esse é o quadro mais famoso do Einstein, em 1951, estava com 72 anos, ele vai morrer logo depois, com 75 anos. Então, mostrando o humor da visão do Roland Barthes, amor, humor. Sempre essa relação de amor, humor, na visão do Roland Barthes. Mas para pensarmos as questões da corporeidade e da questão da ética, é fundamental entendermos também alguns pensadores. Entre eles, o Paul Tillich, era professor de teologia lá em Nova York, protestante, e presbiteriano. Paul Tillich escreveu um livro muito interessante chamado Coragem de Ser. Para exercer certas profissões tem que ter coragem interna, tem que ter uma coragem. Aliás, o filme do Mel Brooks, Coração Valente, mostra muito isso, a possibilidade de você ter coragem de desafiar alguns sistemas. Então, coragem de ser. O Edward Schillebeck, que trabalhou na Bélgica com a intersubjetividade. Edward Schillebeck era um dominicano, professor da Universidade de Louvain, na Bélgica, e o Schillebeck fala na intersubjetividade. A primeira relação que eu tenho quando acordo é comigo. Então, a relação comigo mesmo. Depois, na intersubjetividade, a relação com o outro. Depois, a relação com o grupo, já que somos animais, seres sociais. O animal social. Claro que
Temos que valorizar também o individual, mas o individual vai formar depois o coletivo. Então lembrem do Skillebeck trabalhando a intersubjetividade. Fundamental entendermos a subjetividade. Um grande filósofo do pensamento de justiça, que é o John Rawls. John Rawls é lá de Massachusetts. Ele foi professor em Harvard. E o John Rawls trabalhava muito essa questão de justiça para o mais fraco. O mais fraco entendido como o mais vulnerável. Quer dizer, a criança é mais vulnerável, quem vive na periferia é mais vulnerável, o idoso é mais vulnerável, a mulher grávida é mais vulnerável. Então ele dizia, justiça é favorecer o mais deficiente, o mais débil. Em italiano se fala isso, il più debole. Quem é o mais fraco, essa expressão mais fraco dá uma conotação de deixado de lado. No fundo é isso mesmo, é o mais fraco aquele que na sociedade não tem condições de ter uma ascensão social, e essa questão também da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade é uma utopia do Rousseau, quando o Rousseau critica. Será que todos temos essa liberdade, igualdade e fraternidade? Que depois a bioética vai trabalhar com a questão da solidariedade, ao invés de fraternidade. Mas é um tema realmente polêmico. Há outros pensadores, como o professor lá de Louvain também, o Jean Ladrière, trabalha essa questão dos sentidos. Quer dizer, qual é o sentido de eu estar estudando? O que isso vai modificar a minha vida? É evidente que o conhecimento dá uma libertação e dá uma corresponsabilidade também. Já que ética é uma atitude, ética não é um código, eu decoro o código de ética, mas a ética é uma atitude. Ela é incorporada. São éticas, são questões incorporadas na minha vivência. E o Ladrière era formado, tinha 5 doutorados, Jean Ladrière. E um dia, numa banca de tese, perguntaram, professor Jean Ladrière, o senhor formado com 5 doutorados ainda acredita em Deus? E ele respondeu, foi minha mãe que me ensinou. Eu aprendi isso com a mãe. Muitas coisas nós aprendemos na nossa vivência, com os nossos pais, com a família, com a base, não é somente na universidade. Então, essa falsa pretensão que eu vou aprender tudo na universidade, tem coisas que você traz da convivência e depois leva para a convivência. Aprendemos, somos seres da convivência. Então, é muito interessante a resposta do Jean Ladrière. Amartya Sen, amigo também do John Rawls. Amartya Sen foi Nobel de Economia, e ele trabalhava sempre com a questão do deficiente. Para o Amartya Sen, nasceu na Índia, e a questão do deficiente, quem é o mais deficiente, teria que ser favorecido. Às vezes a sociedade é mais fraca, tem que ser protegida. Quem na sociedade tem que ser protegido? O paciente, o doente, é claro, evidente que é o mais vulnerável. Um outro pensador importante é o Habermas, Jürgen Habermas, com 90 anos agora, esse ano. Habermas ainda continua trabalhando, a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é uma escola de pensamento freudo-marxista. Ela foi fundada pelo Adorno e pelo Horkheimer, e depois, com o nazismo, eles foram para Nova York, na Universidade de Colômbia, ficaram lá junto com Marcuse, em Colômbia, na Universidade de Colômbia. Depois, quando acabou a guerra, eles voltam para a universidade, para Frankfurt, e continuam o seu trabalho em Frankfurt. O Horkheimer e o Adorno moravam, depois que aposentaram, ali perto do Lago de Lugano, e ficaram, mas sempre contribuindo para o pensamento. Então, o corpo faz pensar, né? Quer dizer, a pessoa tem que ter uma ideia também fundamental no pensamento. O Habermas fala em diálogo à exaustão, quer dizer, dialogar à exaustão, sempre conversar, retomar a situação a um diálogo à exaustão. O Peter Sloterdijk trabalha muito essa questão do perigo do conhecimento domesticalizar o homem. Tanto é que o René Descartes não gostava de ler outros autores para não ser influenciado. Mas, pessoal, não tem jeito. Ninguém vai descobrir a pólvora, né? A pólvora já está aí. Ninguém vai descobrir que a Terra, como é que é? O Platão falava por analogia, a Terra deve ser redonda por analogia. A Lua é redonda, o Sol é redondo,
Por analogia, a Terra deve ser redonda, é a visão do Platão. Por analogia, então, é necessário que o conhecimento seja percebido. E a visão ética, com esses outros autores, ajudam a pensar, já que uma série de livros importantes do Peter Sloterdijk sobre o pensamento atual, ele é professor lá em Karlsruhe, na Alemanha, na Baden-Württemberg, está também com uma idade avançada, mas continua produzindo, já que o pensamento é fundamental. O Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, Karol Wojtyła, ele, no dia da posse, disse lá do balcão do Vaticano, da Igreja de São Pedro, ele diz lá, se me esbalho, me corrigerete. Se eu errar, me corrijo. Nunca nenhum Papa havia dito isto, né? Já que a visão de se eu errar, porque a pessoa é polonês, vengo da um país lontano però vicino la fede, vem de um país longe aqui, como diz o Papa Francisco, no fim do mundo, né? Quase no fim do mundo, mas a Polônia realmente havia naquela época uma certa distância da Itália, mas se errar, me corrijam. Bonita essa visão do reconhecimento, né? Agora, São João Paulo II foi canonizado pelo Papa Francisco, junto com Paulo VI, com João XXIII. Né? Então, essa questão do reconhecimento da visão de mundo. O Bento XVI trabalha muito essa questão como é que dizia o Papa Bento XVI, o Ratzinger, né? Joseph Ratzinger trabalha essa questão de sou um simples e humilde laboratório da vinha do Senhor, sou um simples e humilde trabalhador da vinha do Senhor. Mas o Senhor sabe trabalhar com instrumento suficiente, então eu sou o meio de vivência de Deus. Né? Agora com 94, 95 anos, o Papa Bento XVI, um grande intelectual da teologia moderna, e teve a coragem de renunciar, está lá, né, morando lá no Vaticano, junto ao Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele diz, os cardeais foram buscar quase lá no fim do mundo. Uma visão interessante o Papa Francisco, a visão do cérebro para pensar, coração para amar e as mãos para fazer. Essa trilogia do jesuíta. O que chama muita atenção no Papa Francisco, aqueles sapatos velhos pretos que ele tem. Não quis saber mais sapato vermelho. E os sapatos que ele usa, os jesuítas, como ele é o primeiro jesuíta, né, diz que Deus acompanha pelos pés. Olhe pelos pés e você saberá quem é companheiro de Jesus, né? Quem está acompanhando com Jesus pelos sapatos. Então, uma visão muito bonita. Aqui em Campinas, a Madre Cândida Maria de Jesus, né, fundou um Colégio Imaculada, que são as jesuitinas, na mesma visão de Inácio de Loyola, na mesma visão do Papa Francisco. Então, importantíssima a percepção ética da vivência. Quando fala o corpo do Bin Laden, ninguém viu o corpo dele, se realmente, em maio de 2011, parece que ele foi né, o fato aconteceu em 2001, setembro de 2001, mas somente em 2011, 10 anos depois, que ele foi morto, segundo consta, mas ninguém viu o corpo do inimigo. Quando você fala em Freud fala muito da questão da sexualidade. A questão da sexualidade, para Freud, tudo é sexo, não sexo no sentido genital, né? Mas ele fala na visão, os pais são sexuais sem serem genitais. Nietzsche, que empresta para Freud a palavra id, inconsciente, e Marx é a visão da sociedade burguesa, toda a questão do econômico, determinismo econômico, determinismo, né, de uma sociedade em transformação. A Melanie Klein, que vai formar vários pediatras, Melanie Klein, ela vai formar uma série de pediatras, o Winnicott também é formado pela Melanie Klein, John Bowlby, que fala que saúde é conviver com pessoas que não te deixem doente. Olha a ideia do John Bowlby.
saúde e conviver com pessoas que não te deixem doente. Complexo, né? Hannah Arendt também vai trabalhar essa questão da condição humana. Não existe para Hannah Arendt a natureza humana. Existe a condição humana. Nós somos condicionados pela nossa experiência de vida. E a Salomé também vai trabalhar junto com a Ana Freud. Interessante, a Ana Freud, ela em Londres com uma amiga dela, uma companheira que ela tinha, ela acabou vivenciando, tem hoje lá em Londres 17 creches, elas já faleceram as duas, mas deixaram um legado importantíssimo em Londres, com 17 creches para crianças carentes. Muito bonito o trabalho da Hannah Arendt, filha do Freud. Hannah Arendt deu uma contribuição importante para a banalidade do mal. Cuidado com os burocratas. Burocratas sempre cumpre a lei, cumpre a norma, mas às vezes é meio banal, né? Ele conta que o Eichmann em Jerusalém, que trabalhou lá em Berlim, o Eichmann era um burocrata. Não sabia nem o que estava fazendo. Será que não sabia? Como é que matou tantos judeus assim e não sabia o que estava fazendo? Então, o mal às vezes é praticado por pessoas banais, burocratas, que cumprem as normas, que punem as pessoas de maneira banal. Então, vale a pena ter um conhecimento mais profundo da Hannah Arendt, especialmente no livro... Bom, A Condição Humana é um livro fantástico da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo também, mas a Eichmann em Jerusalém, ela vai como jornalista do New Yorker para Jerusalém e vai assistir. Eichmann foi preso aqui em Buenos Aires e depois foi morto lá nesse julgamento em Jerusalém. Bom, enfim, é importantíssimo que percebamos, então, a quantidade de seres que tem no planeta, né? Quantos fungos, protozoários. Protozoários, conhecemos 40 mil, tem 200 mil ainda que nós não conhecemos. Vertebrados, 45 mil vertebrados conhecidos, e diz que existem 50 mil. Então, existe mais 5 mil vertebrados que desconhecemos. Então, a natureza tem que ser descoberta pelo homem também. Vírus assusta, porque temos somente 5 mil conhecidos, existem 500 mil. Então, só conhecemos 5% dos vírus. Da mesma forma, esse conhecimento é fundamental. E por isso que o estudo permanece. O estudo é uma coisa importante, né? O homem vai tentando descobrir. Imagine o Sabin com a vacina da poliomielite, a revolução que esse homem fez. O Koch, Robert Koch, Pasteur, que era químico, trabalhava com vinho e cerveja, contribuição de Pasteur para a saúde humana, a higiene, já que a Asclepio, a medicina é filha da higiene, tem duas filhas, Asclepio, Higeia e Panaceia, mas a higiene é fundamental. Higeia, como é que pode ter desorganizações sociais, como nós vemos em algumas cidades aí com... pega a fotografia de Nova York no ano 1900, veja lá como era Broadway no ano 1900, vocês acham as imagens na internet, mas é aquela desorganização social. É evidente que vai aumentar a doença, aumentar competição, aumentar sofrimento humano. Então, Hannah Arendt concita que com palavras e atos nos inserimos no mundo humano, realizando um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico. Então, as palavras, eu acho que o corpo também, o corpo é feito de palavras. As palavras têm esse poder de penetração, né? A pessoa fala uma palavra, você fica caracolado com aquela palavra, refletindo o que aconteceu. Melanie Klein também trabalha com essa questão da inveja, a gratidão. Ela é conhecida, Melanie Klein, como o Santo Tomás de Aquino do tempo moderno. Santo Tomás dizia que existem duas riquezas humanas, as riquezas naturais e as riquezas artificiais. As riquezas naturais não são infinitas, elas terminam. Mas já a riqueza artificial, ela é infinita. Você pode comprar um par de sapato, 2 pares de sapato, 1000 pares de sapatos, 500 mil pares de sapatos. Elas são infinitas, mas as naturais não são infinitas.
Então, comida, por exemplo, você vai comer um prato, mas se você comer 20 pratos, pode morrer, estourar. Então, a necessidade dessa riqueza, perceber a riqueza natural, a intermediação, o bom senso entre a riqueza material, a riqueza natural e a riqueza artificial. Então, a música, nesse momento agora, é fundamental. Entendemos a música. Mercedes Souza, que copiou de Vitória Parra, aquela música Graças à la Vida que me ha dado tanto, né? Uma música muito interessante, que eu vou deixar aqui para vocês, material no PowerPoint, né? Então, o Robert Nozick, que era um adversário do pensador John Rawls, comenta que em estado em anarquia, estado de utopia, que o estado deve ser mínimo, que há muito estado, mas um país carente como o nosso, como você pensar em estado mínimo? Como é que você pode pensar que o estado tem que ser quase ausente? Eu acho que em áreas sociais, área de saúde, educação, habitação, alimentação, né, num país como o nosso, porque aí entra um desenfreado, né, um sistema de exploração do homem pelo próprio homem. A Melanie Klein formou também um médico importante, Bion, o Wilfred Ruprecht Bion, que substituiu Freud lá em Londres. E Bion nasceu em Mutra, pertinho de Calcutá, fez medicina em Oxford e foi médico em Los Angeles. Veja que a cabeça do Bion como é importante. Nasce na Índia e ele conta que os pais estavam trabalhando a serviço do governo britânico lá na Índia, e ele nasce então na Índia, e ele é educado por babás hindus, tocam aquelas músicas do Bhagavad Gita, das cítaras, né? E quer dizer, a mente dele é fertilizada com essa música hindu. Nasce na Índia, na Ásia, estuda medicina na Europa e vai ser médico em Los Angeles. Quer dizer, a cabeça não pode ser cabeça de alfinete, ele dizia. Quer dizer, quando eu tenho contato com outro universo, o meu universo mental se expande. Há uma expansão do mundo mental. Quando eu não tenho o universo, como é que faz? Conhecimento tem a ver também com a visão gregárica, a visão cultural, com quem são os meus contatos. E ele foi médico do exército britânico na Primeira Guerra Mundial, num campo de batalha que ele conta que foi o único sobrevivente. Ele sai no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, sai de um tanque de guerra, e na hora que ele sai da escotilha, todos os soldados britânicos estão mortos e todos os alemães naquela frente de batalha na França estão mortos também. E ele escreve um livro chamado O Terror Sem Nome, O Terror Inominado. Imagine você ser o único sobrevivente de um campo de batalha. É claro que nós todos somos, de certa forma, sobreviventes de um campo de batalha, quando o único espermatozoide fecunda um óvulo, né? Já que mais de 200, né, são 90 milhões de espermatozoides por ml de líquido espermático, mas você é sobrevivente de um campo de batalha sem ter consciência. Agora, imagine você tendo consciência desse fato. Então, é interessante pensarmos em qual o tamanho do meu mundo. Então, Bion, aqui eu vou mostrar um slide para vocês, se acompanharem, ele recebendo um prêmio lá em Londres. Cirurgião militar. Então, faleceu. Interessante, o dia que ele falece, ele de manhã, ele acorda e fala para a mulher dele, a segunda mulher, chamada Francesca, e ele fala: Francesca, eu vou comprar uma passagem para voltar para a Índia. É aquela ideia do eterno retorno. E ele compra a passagem, mas morre à noite, não consegue voltar para a Índia. É sempre a ideia de voltar, eterno retorno, né? O homem buscando as suas origens. Então, busca da verdade, a ética envolve a questão da verdade. Em Roma tem a boca della verità, a chiesa della boca della verità, quando a pessoa coloca a mão dentro daquele Zeus, né, aquela estátua de Zeus, que era um bueiro em Roma. Quer dizer, ser verdadeiro faz bem para a saúde mental, ser verdadeiro faz bem para o ser humano. Então, a verdade sempre é uma questão complexa de ser percebida, a aletheia dos gregos. E sempre a possibilidade de aprender, né? Ancora imparo, estou sempre aprendendo. I am still learning, como dizia o Miguel Ângelo Bonarotti, né? Miguel Ângelo fala sempre essa questão da estar aprendendo sempre, né? Está aqui o Miguel Ângelo, uma estatuazinha do Miguel Ângelo aí,
para lembrar que ele existiu. Mas é interessante Firenze, né? Quanta gente interessante em Firenze. Quanta gente criativa na cidade de Firenze. Alguma coisa na cidade faz com que a coisa aconteça. Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Nicolau Maquiavel, Antônio Meucci, Américo Vespúcio, Galileu Galilei, Dante Alighieri, quantidade, né? Quanta gente interessante. Quer dizer, a cidade propicia o desenvolvimento comunitário, propicia o desenvolvimento intelectual e informativo do ser humano, não é? O ser social. Né? Aqui o corpo do Papa João XXIII, que está embalsamado na entrada do... Embalsamado não, está presente o corpo. Aliás, eu conversei com o legista e perguntei, vocês colocaram formal no corpo do Papa? Olha, médico tem umas coisas complicadas com a fé, né? E ele falou, não, nós não colocamos nada, apenas uma seda branca em cima do corpo do Papa João XXIII, que é uma pessoa boníssima, né? Natural de Bérgamo, Soto il Monte, cidadezinha pertinho de Bérgamo, como Campina Souza, e o corpo está lá, um homem obeso, com câncer de estômago, faleceu com câncer de estômago, e o corpo está intacto. Então, alguns corpos não entram em decomposição. Né? Está lá o corpo do João, agora é São João XXIII, intacto. O Vesalho, né, o pai da anatomia, André Vesalho, ele sempre inspirou muitos pensadores, entre eles e pintores também, o Rembrandt, na lição de anatomia, em que ele mostra lá as pessoas olhando o corpo humano. Sempre o corpo é o primeiro significado. Né? Então, vocês notem no quadro do corpo. Outro quadro que me impressiona muito é o que Michelangelo pintou na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, Deus da origem ao filho, Adão. Né? Adão está nu, no teto lá na capela, com a mão. Aliás, o Spielberg depois vai usar essa mesma no ET, né? Quando a pessoa encontra o ET, acende a luz na ponta do dedo do ET, né? Sempre ele imitou o quadro do Michelangelo Buonarroti. Coisas boas têm que ser copiadas, têm que ser imitadas. Por que não? Então, claro que ele coloca a Deus um cérebro, os anjos como se fossem as circunvoluções cerebrais, mas apontando para o homem. Dizem que quando o Michelangelo pintou esse quadro, o Papa Júlio II disse para Michelangelo, por que você não colocou umbigo em Adão? Porque não nasceu de mulher, só tem umbigo quem nasce de mulher. Ele nasceu de homem e não tem umbigo. O Papa disse, então, por favor, põe umbigo em Adão, senão... Né? O quadro chama atenção, ele não coloca umbigo. Aí ele coloca umbigo em Adão e desenha uma mulher nua no joelho, aquele joelho dobrado, você vê uma mulher nua ali no joelho de Adão. Os artistas estão acima da visão dos cientistas. Né? Claro que um artista vale por 1000 cientistas. Olha que interessante, um artista vale por 1000 cientistas e um místico vale por 1000 artistas. É raríssimo. Raríssimo. Michelangelo Buonarroti aparece um a cada, sei lá, quanto? 1500? Cadê o último? Não temos mais. Cadê o outro Michelangelo? Raro. O artista é raro. Você pega aí. E o místico mais raro ainda. Pega um místico, demora Mestre Eckhart, o Santo Tomás de Aquino, mais raro. São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Cura d'Artes, raríssimo. Então, no Museu de Arte, no Museu de História Natural lá de Nova York, tem lá, né, na parte de humanos, de antropóides, tem lá um esqueleto lá de um homem, esqueleto do chimpanzé, com o seu filhote, com o seu filho, o homem de Miquena, dizem lá que foi o ancestral biológico do homem. Isso não impede a evolução, né? Com Jacques Maritain e Teilhard de Chardin, a evolução, o próprio conhecimento religioso está implícito na visão da evolução. Então, os primatas têm uma origem comum, mas a visão científica não pode ser despercebida a ciência não pode ficar isolada. É fundamental a visão também estética, artística, poética e mística religiosa. Então,
Prestem atenção nesse quadro do Miguel Ângelo Buonarroti, que eu coloquei para vocês, com Adão, criação do homem, né? Barro, terra, né? Deus pega o barro e faz o homem 70%. Interessante que é a mesma composição do planeta. O planeta é 70% de água e nós também 70% de água. Curioso, né? Então mostra lá bem essa questão do... Para encerrarmos, pessoal, queria trabalhar um pouquinho essa questão da felicidade em Santo Tomás de Aquino, que ele coloca uma questão ética importante entre o bem e o mal. Eu tenho, né, ele coloca duas setas importantíssimas aí, são os sentimentos humanos, as paixões humanas. Aliás, Santo Tomás, na Suma Teológica, no livro 2º, trabalha essa questão das paixões humanas. Quais são as paixões? Amor, ódio, medo, inveja, alegria, tristeza, sentimentos humanos. Imagina no século XIII ele já trabalhando isso. Santo Tomás faleceu com 49 anos, em Priverno, na Fossa Nova de Priverno. Ele estava indo em direção de Roma para Roca Seca, onde ele havia nascido, mas ele bate a cabeça lendo um livro, bate a cabeça numa árvore e tem um traumatismo de crânio, e depois de uma semana falece lá em Fossa Nova de Priverno, mas já produzia, já pensava, refletia. Entre o bem e o mal, ele coloca a alegria e a tristeza. Qual o contrário de alegria? Tristeza. Ele coloca também um outro sentimento, uma outra paixão humana, o amor, e a sua oposição, o ódio. A esperança, o desespero, a audácia, a inveja, os ciúmes e o medo. Então, onde ele colocaria a tristeza do lado do mal, o ódio do lado do mal, o ciúme, o medo, a inveja, a audácia, e do lado do bem, a alegria, a esperança, o amor. Quer dizer, quanto mais ama, mais alegre é a pessoa. Amor e humor. Essa visão do amor e do humor do que eu citei do Roland Barthes. Então, os sentimentos humanos. O homem tem que ser audaz para atingir a esperança de ultrapassar esse modelo de audácia e não entrar em desespero para cair no caminho do mal, no caminho do... Né, e outra coisa, o ódio é alguma coisa que você, uma semente que você planta no outro, mas a árvore cresce dentro de você. Por isso que é importantíssima essa percepção corporal, né? Quando nós falamos em... Quer dizer, precisa acordar a escuta para entender a linguagem do corpo. Acordar a escuta. Quando o Umberto Veronese fala primo auscultare e prima cura. Auscultare é la prima cura. Escutar, quer dizer, tirar o estetoscópio do ouvido para escutar o paciente. Tirar o estetoscópio, perceber, como nós vimos aí em corpo fenomenal, corpo simbólico, o corpo vivido. Quer dizer, é um corpo anatômico e é um corpo vivido sob essa anatomia. Como que eu trabalho essas questões? Como é que me relaciono nessa vivência? A partir de que referências eu tenho? Então é inesgotável essa questão do corpo, né? Não conseguimos esgotar esse assunto. Vamos, só para terminar, naquele quadro do Rembrandt, que vocês têm também nos últimos projeções do PowerPoint, em que o Paul Ricoeur vai trabalhar muito essa questão. Então está Aristóteles vestido com a roupa do século XVI, ele, quer dizer, o filósofo está sempre com a roupa do momento atual, e ele olha vagamente o poeta para sustentar o político. Tem lá um medalhão no seu peito com Alexandre o Grande. Esse movimento sempre. Vocês notam que a provisão, às vezes, ela serve muito a interesses políticos. A área de saúde, principalmente, ela interessa a política, já que o profissional de saúde, o profissional que trabalha com a justiça, está preocupado com o bem comum, a justiça social, o ser social. É muito mais complexo o ser social do que um ser orgânico, do que um ser inorgânico. A complexidade vai aumentando, você vai se transformando numa visão social. Impossível não ter percepção social quem trabalha com as classes mais fracas, como as áreas da saúde, educação, a própria área da justiça, que trabalha com pessoas que vão lá em busca de um aconselhamento. Então,
sempre ter essa consciência de percepção, qual é a minha postura ética, qual a minha atitude ética perante o mundo. Quem são os meus Homeros? Quem são as pessoas com que eu me busco? O Fernando Pessoa, por isso que o poeta é importante. Você vê, o Rembrandt coloca Aristóteles com a roupa da época dele, inspira vagamente no poeta para sustentar a política. Quer dizer, é fundamental ter essa compreensão para percebermos essa dimensão. Está bem? Um abraço a vocês, felicidades e nos vemos em breve.